Então, pessoal, falamos um pouco no bloco passado sobre as teorias que abarcam os direitos humanos, falamos da conceituação, falamos um pouco dessa introdução da teoria dos direitos humanos. Precisamos abordar agora um assunto também corriqueiro da sua prova, que são as características dos direitos humanos. A primeira observação que eu quero fazer aqui para vocês é que não existe um conjunto de características únicos, certo? Então, vamos abordar aqui no nosso curso as principais características, as que mais caem em prova e dos principais doutrinadores, porque é aquela coisa, né, gente? Todo mundo quer ser o pai do filho, né? Todo mundo quer dizer que criou uma característica nova, cada doutrinador que venha com uma característica nova, beleza? Mas a gente vai focar nas mais importantes, nas mais cobradas, nas que caem na prova, ok? Então, a primeira característica que está aí na sua tela é a característica da historicidade. Essa característica da historicidade é uma característica corriqueira da sua prova. E o que é que você tem que entender? O que é que ela reflete? Ela reflete, que os direitos humanos, eles surgem a partir de conquistas, de lutas, de processos de lutas históricos na sociedade. Hannah Arendt, ela destaca muito isso. Ela diz que os direitos humanos, eles surgem a partir de um processo de luta em que há avanços e retrocessos, e nesse processo de luta, onde tem avanços e retrocessos, é onde a gente consegue ir positivando a garantia dos direitos humanos. Então, se a gente fosse colocar numa escala matemática, um gráfico da evolução dos direitos humanos até hoje na nossa humanidade, nossa história do ser humano vivendo em sociedade, infelizmente, num gráfico, não seria uma linha ascendente contínua. Por ser um processo de luta, seria um gráfico que você identificaria avanços e retrocessos. E aí eu vou dar um exemplo. Você fala, como assim, Alexandre? Avanços e retrocessos na história, né, na conquista dos direitos humanos. Se você for olhar a história que a gente vê nos livros, você vê, por exemplo, que quando houve a Primeira Guerra Mundial, após a Primeira Guerra Mundial, se criou uma organização internacional que foi a Liga das Nações. Essa Liga das Nações, ela tinha como objetivo a paz mundial e evitar que outra guerra, numa proporção mundial, ocorresse. E aí, nesse momento, com a criação da Liga das Nações, com o direito humanitário, com a criação da OIT, isso aí foi um processo de avanço na conquista, na garantia dos direitos humanos. Mas a gente sabe que depois da Primeira Guerra Mundial, houve a Segunda Guerra Mundial. E essa Segunda Guerra Mundial foi exatamente um momento de declínio dos direitos humanos. Porque no momento da Segunda Guerra Mundial, nós, seres humanos, experimentamos, vivenciamos algo nunca visto antes. Então, o ser humano ele foi coisificado, ele foi colocado no padrão de objeto, onde ele foi utilizado como cobaia em diversos experimentos. Então, há relatos tristes da história do período da Segunda Guerra Mundial, que a medicina ela avançou muito, mas sabe por quê? Porque os seres humanos eram utilizados como cobaia, né, para determinados produtos químicos. Nesse período da Segunda Guerra Mundial, avançou muito também os inseticidas e os produtos para matar pragas das lavouras. Empresas internacionais que eu não vou nem falar o nome aqui por uma questão, né, depois vão querer me processar, mas é que até hoje atua no mercado,
né? Empresas patrocinaram o regime nazista para exatamente utilizar os judeus, as pessoas que estavam lá nos centros de detenção, para utilizar aquelas pessoas como experiência humana. E isso houve um avanço muito grande na questão das vacinas e tal, mas há um custo elevadíssimo, né, de você coisificar o ser humano. Então, isso aí você vê vários filmes que retratam isso, A Lista de Schindler, entre outros filmes históricos, apontam essa crueldade de como o ser humano era utilizado nos campos de concentração lá de Auschwitz, por exemplo. Então, você percebe que essa característica da historicidade é a característica, por isso que a gente coloca logo aí de cara, que é a característica que muitos dizem que é a principal característica dos direitos humanos. Porque ele aponta exatamente que os direitos humanos não nascem do dia para a noite. Não é você que nasceu hoje, você já nasceu com direitos à vida, à liberdade, à igualdade, já nasceu agora esses direitos. Não, isso foi uma luta que muitas pessoas derramaram muito sangue para a gente chegar até aqui. Porque, do contrário, a gente ainda estava vivendo num período monárquico, num período de grande opressão, se não fosse o ideário revolucionário de liberdade, de igualdade, de fraternidade que se eclodiu pelo mundo, principalmente na França, né, com a Revolução Francesa que disseminou essa ideia de liberdade, igualdade e fraternidade para o mundo inteiro. Mas então, essa ideia da característica da historicidade, vocês precisam ter em mente para a sua prova, é que os direitos humanos, eles não surgem do dia para a noite, os direitos humanos, eles não surgem sem um processo de luta, ok? E dentro dessa ideia da historicidade dos direitos humanos, há um princípio que alguns doutrinadores enquadram como uma característica, que é a ideia da proibição do retrocesso. Então, com essas conquistas, também uma grande conquista foi a ideia de que quando a gente dá um avanço na garantia dos direitos humanos, a gente não pode ou não deveria fazer um retrocesso. Por exemplo, Alexandre, traga isso de uma forma mais palpável. A questão da pena de morte. Então, inclusive, diversos pactos internacionais, como, por exemplo, a Convenção Americana dos Direitos Humanos, ou o Pacto São José da Costa Rica, quando aborda a questão, o tema da pena de morte, ele aborda exatamente nesse sentido. Olha, os estados que aboliram a pena de morte não podem mais voltar atrás, ok? Quem aboliu a pena de morte não vai poder mais voltar atrás. Mas quem não aboliu, quem tem a pena de morte, como por exemplo os Estados Unidos, dentro do ambiente da OEA, ele tem determinados requisitos para a aplicação dessa medida extrema, que é você ceifar a existência do ser humano. Então não pode aplicar a pena de morte contra crimes políticos ou crimes comuns conexos com políticos, e dentro dessa ideia tem que haver um julgamento justo, tem que ter uma sentença, essa lei desse país não pode ser posterior ao ato praticado, ou seja, tem uma regra mínima específica que deve ser salvaguardada, inclusive para essa medida extrema da pena de morte. Então, dentro dessa ideia da historicidade, das conquistas, do respeito ao sangue derramado por diversas pessoas, diversos grupos, diversos movimentos que lutaram para garantir aqueles direitos, pelo respeito a essa conquista, a gente não pode retroagir. Então, esse princípio, essa característica, essa repercussão da característica da historicidade também é muito importante para a sua prova de direitos humanos. A proibição do retrocesso, de que a gente não pode voltar atrás quando se tem a garantia dos direitos humanos.
esse princípio, ou essa característica, ou essa decorrência do princípio da característica da historicidade, da proibição do retrocesso, também traz uma outra dimensão. Qual é a dimensão? Tem alguns doutrinadores que entendem que quando um país ele ratifica um tratado internacional que incorpora, por conta disso, direitos e garantias ao patrimônio das pessoas que estão na sua jurisdição, alguns doutrinadores entendem, inclusive, que é vedado ao Estado denunciar esse tratado internacional, ou seja, não mais fazer parte desse tratado internacional. Exemplo, o Brasil ratificou a Convenção Americana de Direitos Humanos, ou Pacto de São José da Costa Rica. Se Dilma Rousseff quisesse agora, não, eu acho que esse tratado internacional, ele está dando muito problema nas nossas relações diplomáticas e tal, eu vou querer denunciar o tratado. Denunciar o tratado é uma terminologia que a gente utiliza para dizer o seguinte, eu não vou mais fazer parte desse tratado, é como se fosse revogar, certo? É um nome, uma terminologia específica do ambiente internacional. Então, se ela quisesse denunciar esse tratado, alguns doutrinadores da área de direitos humanos dizem que isso não pode, porque pelo princípio, pelo direito costumeiro internacional dos direitos humanos, da proibição do retrocesso, não se poderia trazer uma situação pior às pessoas que tiveram já incorporado no seu patrimônio pessoal de vida, aqueles direitos garantidos na Convenção Americana. Então, agora, cuidado com isso. Não são todos os doutrinadores, é uma parcela da doutrina entende nesse sentido, ok? Não são todos, nem é a maioria, é uma parcela. Entende que a proibição do retrocesso tem essa dimensão também de impedir, inclusive, com que haja a denúncia de tratados internacionais que sejam ratificados pelo Estado, ok? Então, um exemplo é que o Brasil não poderia, então, denunciar ou deixar de estar submetido ao Pacto de São José da Costa Rica, porque aquilo ali já trouxe para nós, para eu, para você que está em casa, já trouxe para a gente uma garantia mínima à nossa proteção, de não ter pena de morte, de não ter prisão arbitrária, de não ter os nossos direitos sociais violados, de não ter a nossa propriedade esbulhada sem uma justa indenização, enfim, entre as diversas outras proteções previstas na Convenção, ok? Então, essa é a ideia da característica da historicidade. A segunda característica que a gente aponta aqui, que está na tela de vocês, é a característica da inalienabilidade. Dentro do conceito, da ideia dessa característica da inalienabilidade, os direitos humanos eles não podem ser transferidos. Ou seja, você não pode, os direitos humanos não são um mercado, não é um produto, não é um produto que você pode vender, ok? Isso, inclusive, foi incorporado na OIT. A OIT, na Convenção da OIT, artigo 2º, salvo engano, da Constituição da OIT, vem dizendo de forma muito clara que os direitos trabalhistas, que são direitos humanos protegidos pela Organização Internacional do Trabalho, esses direitos trabalhistas, eles não são passíveis de venda, eles não são passíveis de troca, eles são inalienáveis. Você não pode vender, você não pode trocar e você não pode, inclusive, renunciar. Eles também são irrenunciáveis. Está lá no artigo 2º da Constituição da OIT, só para dar um exemplo. Então, mas, para toda regra, há uma exceção. E a gente vai trabalhar mais à frente sobre a característica da limitação dos direitos humanos. Mas já dando uma pincelada sobre isso, o direito à propriedade é um direito humano civil protegido pelos tratados internacionais de direitos humanos,
mas é um direito passível de ser vendido, de ser trocado, né? A propriedade, como todos nós sabemos, a gente pode, né, comprar uma casa, vender, ou comprar uma casa e alugar, ou doar, enfim. A propriedade, que é um direito humano, ela é passível de alienação. Mas isso é uma exceção. A regra é que você não pode vender, por exemplo, o seu direito à vida. Olha, eu vendo minha vida por tantos R$ 1.000. Quem é que quer vir aqui acabar com minha vida? Não, você não pode fazer isso. Isso é uma violação ao direito humano, não só seu, mas de toda a sociedade, de toda a comunidade. Ok? Então, os direitos humanos são inalienáveis, então você não pode vender. Agora, existe exceção, como, por exemplo, o direito à propriedade. Uma outra característica que também é recorrente nas provas e uma também das mais importantes é o que está aí na sua tela da indivisibilidade ou interdependência dos direitos humanos. Essa característica, ela significa dizer que os direitos humanos são um bloco único, um conjunto único de direitos que devem ser garantidos, protegidos, salvaguardados pelo Estado com relação à pessoa humana. Então, para que a pessoa ela tenha garantido esses direitos, tenha garantido a sua dignidade de forma integralmente, o Estado ele tem que garantir os direitos civis e políticos e os direitos econômicos, sociais e culturais. Mais à frente no nosso curso, a gente vai ver que há uma diferença entre os direitos civis e políticos e os direitos econômicos, sociais e culturais. Mas que essa diferença entre esses direitos não desobriga o Estado de garantir ambos de forma integral, porque se ele não fizer isso, ele não estará garantindo a integridade da nossa dignidade humana. Ai, Alexandre, foi muita viagem, traz um exemplo para eu ficar mais claro. Vamos lá. Então, eu sempre falo isso nas minhas aulas e agora não vai ser diferente. Imagine que eu sou o Estado, ok? Imagine que eu represento o Estado e que eu vou chegar para você e vou garantir a sua dignidade humana. Você está se manifestando bastante, está indo muito às ruas, e aí eu vou chegar para você e vou falar, ok, eu vou garantir a sua dignidade humana, para tanto, eu vou garantir todos os seus direitos civis e políticos, ou seja, vou garantir com que sua propriedade não seja esbulhada, vou garantir com que a sua vida não seja executada, vou garantir que você não seja preso arbitrariamente, vou garantir que você tenha um julgamento justo e um devido processo legal, vou garantir que você tenha acesso a ser votado e votar, vou garantir o seu direito à nacionalidade, mas também só vou garantir isso, ok? Só garanto isso para você. O que é que você vai chegar para mim e vai dizer, epa, tá tudo bem, você garantiu isso, mas isso não é suficiente para eu ter minha dignidade garantida integralmente. Porque para eu ter minha dignidade garantida integralmente, eu preciso que você garanta o meu direito à educação, o meu direito à saúde, o meu direito ao lazer, o meu direito à cultura, o meu direito à habitação, uma moradia digna que não seja uma palafita, né? Eu preciso disso tudo, que são os direitos econômicos, sociais e culturais, o direito ao meio ambiente, o direito ambiental, que é um direito difuso, ok? Então, eu preciso que você garanta toda essa outra gama para que eu tenha a minha dignidade protegida integralmente. Porque o que é que adianta você garantir um julgamento justo para mim, garantir minha propriedade, garantir que eu não seja preso, executado, se eu, quando ficar doente, eu não vou ter um hospital para ir porque eu não tenho dinheiro para pagar um hospital. Porque eu trabalho
Você não está garantindo com que eu só trabalho 8 horas. Ah, não, porque nesse seu formato aí, você está, Alexandre, você como Estado, você só está garantindo com que eu possa circular livremente da rua. Certo, mas em que tempo se a empresa, ela me obriga a trabalhar 20 horas, 22 horas por dia e paga um salário mínimo michuruca? E aí, como é que fica? Será que o meu direito à vida está sendo garantido mesmo? Você está dizendo que está sendo garantido? Então, ou seja, isso que eu estou falando para você, gente, foi um diálogo real e constante, isso é baseado em fatos reais, certo? Do período da Revolução Industrial. Então, no período da Revolução Industrial, que a gente vai ver mais detalhado à frente, a população na Inglaterra, por exemplo, tinha o direito à vida, à liberdade, o direito de religião, liberdade de religião, direito à propriedade, mas os direitos sociais, como o direito a um trabalho digno, um trabalho justo, com salário mínimo, com ambiente salubre, não era protegido. Por conta das grandes manufaturas, das tecelagens, né, que exploravam ao máximo crianças, idosos, mulheres, 20 horas sem pagar salário nenhum. Então, ou seja, se identificou que para que a dignidade do ser humano, isso a partir de um processo de luta, dentro dessa ideia de historicidade, né, das revoluções. A partir de várias lutas, que a gente vai estudar essas lutas aqui também, a partir dessas lutas, se identificou que para que a dignidade do ser humano seja garantida, você tem que ter esses direitos humanos, esses têm que serem indivisíveis, interdependentes, e alguns doutrinadores também apontam, né, o interrelacionamento entre eles. Eles estão interrelacionados. Então, o direito à saúde está interrelacionado com o direito à vida. O direito à moradia está relacionado com o direito à propriedade. E aí vai, ok? Então, esses direitos humanos, eles têm que estar garantidos, protegidos integralmente para que a nossa dignidade esteja, sim, salvaguardada, sob pena de não haver a proteção dos direitos humanos, ok? Ou só haver uma parcela de proteção, tudo bem? Então, é isso que a gente entende da indivisibilidade. Os direitos humanos são indivisíveis, você não pode dividir, e são interdependentes. Um depende do outro, ok? Beleza? A complementariedade é também dentro da dimensão de que os direitos humanos, eles têm que ser interpretados de acordo com o nosso ordenamento jurídico interno. Ele se complementa. Então, esses direitos humanos que estão no ambiente internacional, nos tratados internacionais, eles são interpretados de acordo com o nosso ordenamento jurídico interno e eles se complementam, eles se adicionam ao nosso patrimônio de proteção à dignidade do ser humano. A próxima característica que a gente vai abordar também é da imprescritibilidade, que está aí na tela. A imprescritibilidade, ela tem o sentido de que a pretensão e o respeito aos direitos humanos não se esgota, ok? Então, se a pessoa ela não exercer um determinado direito humano, por exemplo, não, eu quero ficar enclausurado no meu quarto, na minha casa, por resto da vida. Decidi, não vou mais sair de casa, vou ficar em casa, tomando meu chá, de pé para cima, vendo os Trapalhões. Eita, pô, os Trapalhões foi demais, né? Essa aí eu desenterrei. Eita, mas deu saudade agora de Dedé, Bussu e Zacarias, né? Muito bem, mas foi uma viagem. Mas vamos lá. Mas vamos lá, imagina, você fala, olha, eu não quero sair de casa, eu quero ficar tomando meu chá, tomando meu leite com Nescau, ele posso falar a marca, né? Leite com alguma coisa aí, com achocolatado, né? De pé pro alto. Não quero sair de casa. Não quero mais, estou revoltado. Tá, aí você passa 1, 2, 5, 10, 20, 30 anos, quando você já está gagá, com as pernas mole, o couro arriado,
né? Você fala, não, mas agora decidi sair de casa. O Estado pode dizer para você, você não vai sair de casa não. Você disse que iria ficar por resto da vida em casa. Pode isso? Não, gente. Não pode, porque os direitos humanos, além de serem irrenunciáveis, você não pode renunciar ao direito à liberdade, eles também são imprescritíveis. Eu posso nunca ter exercido meu direito à locomoção. Mas se um dia não, agora eu vou exercitar, ele não prescreve, ok? Uma luta muito grande dentro da imprescritibilidade dos direitos humanos, aqui no Brasil, é colocar no nosso ordenamento jurídico a imprescritibilidade do crime de tortura. Isso, inclusive, está dentro do debate da reforma do Código Penal brasileiro. E aí, isso tem um reflexo, porque o crime de tortura, ele é considerado prescritível no nosso atual ordenamento jurídico, porque a gente veio de um recente período ditatorial. E no período ditatorial, os generais e os oficiais do Exército, Aeronáutica, Marinha, muitos deles cometeram crimes de tortura. E com a Constituição de 88, com o receio de haver uma perseguição criminal para punir quem cometeu tortura durante o período de exceção, durante o período da ditatorial, se colocou no nosso Código Penal essa previsão de que o crime de tortura prescreve, né? Mas se você for ver o Estatuto de Roma, que cria o TPI, o Tribunal Penal Internacional, o crime de tortura é considerado um crime contra a humanidade e esse crime ele é considerado imprescritível, só para dar um exemplo, né? Então, é uma luta que está se travando para que se coloque no nosso ordenamento jurídico interno que a tortura seja considerada um crime imprescritível. Assim como é o crime de racismo, né? O crime de racismo, segundo nossa Constituição Federal, lá no artigo 5º, está previsto que o crime de racismo é imprescritível e inafiançável. Muito bem, ok? Aí, ó, a gente coloca um cuidado aí para vocês, joga aí na tela, no cuidado para vocês não confundirem. Não confunda, olha aí, ó, não confunda a imprescritibilidade dos direitos humanos com a prescritibilidade da reparação econômica. Então, ó, cuidado com isso. Isso pode cair tranquilamente na sua prova. Olhe, uma coisa é prescrever o seu direito ao seu direito, certo? Ou seja, a prescrição material. Outra coisa é você ter uma prescrição da reparação econômica. Então, veja, vamos imaginar que o seu direito à locomoção, ele é imprescritível, não prescreve. Então, você pode exercer quando quiser. Agora, se você foi violado no seu direito de ir e vir, e isso causou uma repercussão de um dano moral ou um dano patrimonial para você, esse dano moral e esse dano patrimonial, você vai ter um prazo para poder receber esse recurso, esse valor, certo? Então, aí o Código Civil, ele vai trabalhar nesses prazos de prescrição. Agora, isso não tem nada a ver com o seu direito. Então, você pode até ter, no fundo, a razão com relação à violação ao seu direito. Mas aquela reparação econômica pode haver um prazo prescricional estabelecido no ordenamento jurídico interno. Então, não confunda a reparação econômica, que há prazo de prescrição, com a violação ao direito, ok? Então, muitas vezes você pode ter reconhecido a violação àquele direito, mas ter prescrito o seu direito à reparação econômica, tá bom?
Outra característica para a gente fechar, não dá tempo mais para a gente fechar esse bloco, no próximo bloco a gente continua com as características dos direitos humanos, tá bom?